Então, meus irmãos, no domingo passado, nós iniciamos o capítulo 7, que tem como tema libertação da escravidão. E eu tenho certeza que, assim, pelo menos eu posso falar do meu coração. O meu coração realmente tremeu de alegria pelas verdades que nós pudemos estudar juntos no domingo passado. Mas o capítulo 7, ele é um capítulo muito, muito profundo no livro de Romanos. É um capítulo que merece e necessita que nós concedamos a ele uma atenção mais especial. É por isso que ele também não vai encerrar hoje. Hoje nós vamos ver a segunda parte do capítulo 7 e no domingo que vem nós vamos concluir. Então, nós só fizemos isso em 3 partes, se eu não me engano, com o capítulo 3, que nós dividimos porque realmente era um capítulo bem extenso. Mas o capítulo 7, apesar de não ser extenso, ele é muito breve, tem 25 versos apenas. Mas apesar dele ser breve, ele é extremamente rico e nós nunca, eu tenho certeza, eu nunca fiz isso. Nunca devotei tempo suficiente para poder espremer o capítulo 7 de Romanos. Muito do que eu sei hoje do capítulo 7 de Romanos é o que eu aprendi de ouvir outros pregando a respeito. Mas hoje, assim como começamos no domingo passado, hoje e no domingo que vem, nós vamos ler juntos. Um estudo não é uma palestra. O estudo, vocês já perceberam que aqui nós lemos bastante. Nós estamos lendo constantemente, analisando constantemente, porque é isso que o Senhor Deus pede de nós. Ele não pede que eu traga aqui um conhecimento pronto, aqui instantâneo, para vocês consumirem. Não. Aqui, eu e vocês, nós estamos compartilhando daquilo que o Senhor Deus nos revelou, tanto na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, quanto nos comentários dos homens e mulheres que ele levantou no decorrer da história da Igreja Adventista para nos deixar revelados. Então, é isso que nós estamos fazendo desde Romanos 1 até hoje. E vamos, assim, seguir essa mesma linha de estudos até o final. Então, nós vamos iniciar, por gentileza, pegue a sua Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia com texto, tá bom? E pegue a sua Bíblia. No domingo passado, nós encerramos com a leitura do verso 14 e o comentário do verso 14. Nós vamos iniciar hoje lendo na Bíblia o verso 14, vamos ler até o verso 20, e vamos retomar o comentário de onde nós paramos. Vamos repetir o último comentário do domingo passado para nós darmos continuidade. Tudo bem? Então vamos lá. Verso 14 de Romanos diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. Opa! Então o problema todo do pecado não está na lei, porque a lei é um reflexo do caráter de Deus. E se é um reflexo do caráter de Deus, então ela é espiritual e boa, assim como o Senhor Deus. O problema está em quem? Em mim, pois sou humano. Em outras versões, pois sou carnal, escravo do pecado. Queridos, nós não podemos perder isso de vista. Esta é a minha e a sua condição sem Cristo. Tudo bem? Vamos avançar. Antes de nós avançarmos, os irmãos poderiam voltar a folha para Romanos 6,16, para nós relembrarmos o que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito dessa escravidão? Lembrando, nós estamos tratando sobre libertação da escravidão, tá bom? A escravidão do pecado. Então, vamos voltar para o capítulo 6 e o verso 16. Se você tem a Bíblia com texto, está aí na referência cruzada, em vermelhinho. Romanos 6,16 diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer?
Lembra do verso que diz que é impossível servir a dois senhores? Nós temos, o Senhor Deus nos deu poder de escolha. Nós vamos estudar isso melhor no domingo que vem. Mas eu vou dar uma pausa aqui, porque é importante que nós falemos sobre isso. Meus irmãos, a nossa condição ela era tão desamparada e tão desesperadora que o Senhor Deus proveu a cruz. Cristo, ele permitiu que Cristo fosse o sacrifício perfeito, porque na cruz ali está a solução dos meus e dos seus problemas. Porém, lembram em Gênesis 3,15, logo na primeira parte, que depois que Adão e Eva caíram, o Senhor proveu um escape para mim e para você, para que nós não estivéssemos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados eternamente, para que houvesse esperança para nós. E na primeira parte do verso de Gênesis 3,15, ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a serpente, entre entre a sua descendência e o teu descendente, né? Então, qual é o descendente? O descendente é Cristo. Mas quando o Senhor Deus disse para Adão, lembra em estudos passados que nós fizemos? Adão, ele era representante de toda a humanidade. E o que acontecia com Adão era representativo do que aconteceria conosco também. Então, quando o Senhor Deus diz para Adão que ele porá inimizade entre Adão e a serpente, o Senhor estava ali provendo para mim e para você um escape. Porque ali, se o Senhor não fizesse isso, vamos raciocinar, se o Senhor Deus não tivesse feito isso, sabe o que teria acontecido comigo e com você? Nós não teríamos outra opção se não sermos escravos do diabo, adoradores do diabo, servos de Belial, para o resto, escravizados pelo pecado para o resto de nossas vidas, e não teria jeito para nós. Mas ali, naquela profecia, na primeira parte dela, o Senhor Deus, sabe qual foi o escape que ele nos proveu? Ele nos mostrou ali, ele nos deu a liberdade de escolha para eu e você escolhermos o Senhor a quem nós serviríamos. Nós não estávamos mais obrigatoriamente, nós não estaríamos mais obrigatoriamente presos, escravos de Satanás e do pecado, consequentemente, obviamente. Nós tínhamos uma escolha, um escape. O Senhor Deus maravilhoso nos deu a possibilidade de sermos libertos do pecado ali e das correntes de Satanás. Então, eu precisava compartilhar isso com vocês, porque assim vai ficar mais fácil de nós entendermos, relembrarmos e entendermos Romanos 6,16, que diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Entende? A escolha que o Senhor Deus nos deu, o escape. Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Em Gênesis 3,15, foi ali que o Senhor proveu isso que Paulo está falando para nós em Romanos 6,16. Mas vamos continuar. Capítulo 7, verso 15, nos diz assim: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Nós vamos seguir a leitura até o verso 20, tá bom? Para depois nós irmos nos comentários. Verso 16. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa, que ela está correta. Verso 17. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, ou seja, em minha carne, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo.
Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Verso 20, e vamos ler só até aqui, por enquanto. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, nós vamos iniciar o nosso comentário aqui, os nossos comentários de hoje, com o que nós paramos, o último comentário do domingo passado, que diz assim: fazemos grande violência ao apóstolo Paulo, aquele homem santo, quando dizemos que nisso ele está relatando sua própria experiência cristã. Ele não está escrevendo sua própria experiência agora, que está unido a Cristo, agora. Lembram quando Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos? Paulo, um homem santo de Deus, convertido, totalmente convertido, Paulo não estava descrevendo a condição dele naquele momento. Mas também Paulo não teria sido capaz de escrever isso se ele não tivesse tido essa experiência no passado. Então, Paulo ele está escrevendo a experiência daqueles que obedecem, mas em quê? Na velhice da letra. E enquanto professam servir a Deus, são carnais e vendidos sob o pecado. Nós vimos no estudo, eu acho que foi da quinta-feira de madrugada, foi o estudo da chuva temporã e da chuva serôdia. Nós temos a capacidade de professar, de aparentar ser aquilo que nós não somos. Quando nós tentamos seguir, obedecer a letra da lei ou a velhice da letra, quando nós tentamos fazer isso por nossas próprias forças, o resultado é catastrófico. Nunca vai ser possível. Porque o que a lei requer é a obediência perfeita. E eu e você, nós não podemos dar isso. Só houve um perfeito, Cristo. E ela requer a obediência perfeita de Cristo à lei. E isso só é possível quando nós estivermos em Cristo. Mas existem pessoas, e eu e você podemos estar neste meio. Precisamos sondar os nossos corações, pedir que Deus sonde os nossos corações. Que nós podemos estar no meio daqueles que, enquanto professam servir a Deus, são carnais e vendidos sob o pecado. Sabe aonde é o termômetro, o melhor termômetro para nós vermos isso? Dentro de casa. No relacionamento com o esposo e com a esposa, com o filho, com a filha, com os parentes, com o sogro, com a sogra. É aí, é nessa convivência íntima em que nós nos sentimos mais à vontade para pecar, para sermos quem nós realmente somos, sem máscaras. É aí que nós podemos realmente ser quem nós somos. E aí nós podemos ver se somos realmente carnais e vendidos para o pecado, sob o pecado ou não. Vamos seguir no comentário. Uma pessoa vendida sob servidão é um escravo. Qual é a evidência desta escravidão? Já tivemos alguma experiência como essa em nossa chamada experiência cristã? Sim, nós temos lutado, mas com todas as nossas lutas conseguimos cumprir a lei? Com todas as nossas lutas, conseguimos cumprir a lei com perfeição? Não. Falhamos e isso está escrito em todas as páginas das nossas vidas. É uma luta constante que eu e você travamos, mas ao mesmo tempo é um fracasso constante. Vamos olhar para um passado recente, o nosso ontem, por exemplo, ou o nosso hoje pela manhã. Nós estamos agora no período da tarde. Para os que estão assistindo essa palestra, esse estudo, melhor dizendo, em um outro momento. Mas olhe no período oposto ao que você está assistindo agora. Faça uma análise do seu comportamento, não apenas exterior, mas aqui.
Porque lembra que nós temos a capacidade de fingir algo que nós não estamos sentindo aqui dentro? Então perceba, veja se ao lidar com alguém dentro ou fora do seu lar, o que foi que passou pela sua cabeça? Os conflitos ou os desafios que nós vivenciamos, nós mantivemos a mente de Cristo, e nós vamos estudar melhor domingo que vem sobre a mente de Cristo, ou melhor dizendo, daqui a pouco, sobre a mente de Cristo. Será que nós conseguimos, tanto no exterior quanto interiormente, manter o domínio próprio, a mansidão, a compreensão cristã, a benignidade, a bondade, o amor, a longanimidade, os frutos do Espírito? Então, meus irmãos, eu não posso responder isso por mim. É uma luta constante, mas ao mesmo tempo é um fracasso constante. Mas vamos continuar, porque não é derrota. O Senhor Deus nos deu esperança. Eu falho, faço uma nova tentativa. Eu falho novamente, então fico desanimado, então faço outra tentativa, falho de novo. Não podemos nos obrigar a fazer o que queremos, tomando uma decisão apenas. Não, eu quero obedecer, eu quero fazer, eu não quero mais entristecer o coração do meu Deus. Eu quero avançar na caminhada cristã. Eu quero sentir realmente que eu estou refletindo o meu Senhor. Não basta uma decisão, é isso que ele está dizendo. São decisões que nós tomamos, mas só uma decisão não é o suficiente. Não queremos pecar, mas pecamos o tempo todo. Nós decidimos que não cairemos na tentação novamente, não mesmo. Até a próxima vez que a tentação surgir, e então cairemos como antes. É bem verdade que isso vai acontecendo quando nós nos entregamos a Cristo. Esse processo que nós estamos lendo neste momento, ele vai se tornando cada vez menos frequente para a honra e glória de Jesus, pelo seu poder, por sua graça habilitadora, a sua graça perdoadora, a sua graça santificadora sobre nós e por nós. Mas o comentário de estudos em Romanos continua. Se uma pessoa tem a lei diante de si e reconhece que ela é boa, mas não guarda seus preceitos, seu pecado é menor aos olhos de Deus do que o pecado do homem que não se importa com a lei? Não. Qual é a diferença entre o que professa ser cristão, que conhece a lei, mas não a cumpre, e o mundano, que não cumpre a lei e não reconhece que a lei é boa? Simplesmente isto. Nós somos escravos sem querer e eles são escravos voluntários. Estamos o tempo todo distraídos e tristes, sem aproveitar bem a vida, enquanto o mundano não se preocupa com nada. O que quer dizer esse distraídos e tristes? Sempre estamos nos lamentando em oração, nos entristecendo por coisas erradas que nós cometemos, porque quando nós conhecemos a vontade boa e perfeita de Deus nas Sagradas Escrituras, por meio dos seus mandamentos, nós sabemos quando nós pecamos, e isso é uma tragédia para nós. Isso nos entristece. Mas o mundano não se preocupa com nada disso, não é verdade? Se alguém vai pecar, não é melhor ser um mundano? Olha só, é um raciocínio, tá bom? Se alguém vai pecar, não é melhor ser um mundano que não sabe que existe liberdade do que ser um homem que sabe que existe liberdade, mas não pode vivê-la? Entenderam essa pergunta? Eu vou repetir. Se alguém vai pecar, isso entre nós e os mundanos, tá bom? Com lei e sem lei. Não é melhor ser um mundano que não sabe que existe liberdade, que vai vivendo do jeito que quer, do que ser um homem que sabe que existe liberdade, mas não pode vivê-la? E o texto continua. Se é para ser escravo do pecado, se devemos viver nos pecados do mundo, então é melhor estar no mundo, participando de seus prazeres, do que estar em uma escravidão miserável
e não ter esperança de uma vida por vir. Então, vamos avançar um pouquinho mais em Romanos 7. Vamos ler dos versos 21 até o último verso, que é o verso 25. Vamos lá. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Verso 22. Antes de nós avançarmos, se você tem aí a Bíblia Contexto, já está aqui na página, Efésios 4, 23 e 24. Se você não tem a Bíblia Contexto, por favor, vire rapidinho para Efésios 4, capítulo 4. Vamos ler 2 versículos, 23 e 24, que são os 2 versículos que ilustram exatamente o verso 22, que diz: amo a lei de Deus de todo o coração. Então, Efésios 4, 23 e 24 diz assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O Senhor Deus tem poder para criar em mim e em você uma nova natureza. Quando Paulo diz aqui, amo a lei de Deus de todo o coração, ele está dizendo, eu amo o caráter de Deus, eu amo o próprio Deus de todo o coração. Não é isso que eu e você sentimos pelo Senhor? Vamos continuar no verso 23. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então, essa outra lei que torna cada um de nós que que entra em guerra, em total guerra, porque nós conhecemos o querer do Senhor, sabemos o que é o correto, porque nós temos um parâmetro santo na palavra de Deus para isso. Mas tem uma outra lei, a lei do pecado e da morte, né, que está guerreando dentro de nós. 24. Como sou miserável. Em outras versões, miserável homem que sou. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? É isso que quer dizer quem me livrará do corpo, quem me livrará do corpo desta morte. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? E aí vem o lindo verso 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana carnal, sou escravo do pecado. Mas lembra que o Senhor Deus proveu um escape? Vamos avançar aqui no comentário. Então, mas graças a Deus podemos ter liberdade. Quando a vida se torna insuportável por causa da escravidão do pecado, então é que podemos ter esperança, pois isso leva à seguinte pergunta: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, meus irmãos, observe, existe libertação. Onde está a libertação? Romanos 7, 25. Agradeço a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo veio para que tivéssemos vida. Nele está a vida. Ele está cheio de vida. E quando estamos tão cansados deste corpo de morte, que desejamos morrer para nos livrar deste corpo de morte, então podemos nos render a Cristo. É nesse momento que nós nos rendemos a Cristo e morremos nele. E conosco morre o corpo da morte, do pecado. Então somos ressuscitados com Cristo para andar em novidade de vida. Mas Cristo, que não é ministro do pecado, não ressuscitará o corpo do pecado. Então ele, o corpo do pecado é destruído na morte, né? Uma morte em Cristo, e nós somos livres. É assim que acontece, meus irmãos. E como
Isso se dá. Isto aqui que nós acabamos de ler, ser ressuscitado com Cristo para andar em novidade de vida, mas Cristo não é ministro do pecado, ele não vai ressuscitar o corpo do pecado, ele vai ressuscitar, ele nos ressuscita para viver com ele em novidade de vida nele. Então, isso só acontece se nós cooperarmos com Deus. Se nós rendermos a nossa vontade, isso tem sido dito praticamente em todos os nossos estudos. Precisamos cooperar com Deus. Nós vamos ler agora 2 citações da serva do Senhor, que fala exatamente sobre como fazer isso. Ciência do Bom Viver 176 nos diz assim: o tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. É este o poder que governa a natureza do homem. O poder de decisão, o poder de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção da bondade e da pureza são em si mesmos justos. É ou não é verdade? Nós não temos o desejo de fazer o que é puro, santo, reto, de acordo com a vontade de Deus? Esses são os desejos do nosso coração. E eles são justos diante de Deus. Mas se aí ficamos, nada aproveitam. Não aproveitam em absolutamente nada. Por quê? Porque ficou só no desejo. O texto continua. Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliamos-nos com o divino poder. Recebemos força do alto para nos manter firmes. Uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência. É possível a todo aquele que quiser unir a sua vontade humana fraca e vacilante à onipotente e inabalável vontade de Deus. Meus irmãos, que texto, que mensagem, que esperança! O Senhor Deus nos proveu um escape, e aqui está muito bem explicado. Cooperação da vontade humana com o poder de Deus. E aí o que acontece é essa união da força da vontade colocada corretamente em prática, né? Faz com que a vontade de Deus se torne inabalável e onipotente em nossas vidas. Então, que promessa maravilhosa o Senhor Deus está nos dando aqui. E o segundo texto, que trata sobre a cooperação com Deus, colaborando a vontade do homem com a vontade de Deus, ela se torna onipotente, a vontade. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Eu deixei em destaque aí. Tudo é pelo poder de Deus. E todas as suas ordens, não esqueçam esta frase, meus irmãos. Todas as ordens de Deus, quando o Senhor Deus nos dá uma ordem, a sua palavra, elas são promessas habilitadoras. O Senhor apenas não nos diz o que temos que fazer e nos deixa, nos larga. Não. Juntamente com a ordem que ele nos dá, ele diz também: eu te capacito para seguir, para servir, para viver. Então, o Senhor tem poder para nos habilitar a obedecer de forma perfeita, vivendo junto com Jesus, vivendo a vida de Cristo. Agora, nós temos a oportunidade de entender tudo isso de forma mais prática. E nós vamos ler trechos de um livro. Eu vou pegar aqui, só um momentinho. Este livro aqui, se os irmãos ainda não têm, meus irmãos, isso aqui é uma joia preciosíssima.
Então, nós temos seguido Estudos em Romanos, da editora Missionários, e nós vamos agora estudar, agora e no domingo que vem, nós vamos estudar a mensagem do terceiro anjo do Boletim da Conferência Geral de 1893. Meus irmãos, você deseja entender plenamente a vontade de Deus para a sua vida e entender a verdadeira mensagem da justiça de Cristo pela fé? A mensagem do terceiro ano de 1893 e a mensagem do terceiro anjo do Boletim da Conferência Geral de 1895. Aqui, editora Pioneiros, aqui, editora Missionários. Então, meus irmãos, precisamos investir naquilo que tem peso eterno, não é? Então, nós vamos ler agora a mensagem, os trechos iniciais. E, queridos, o que nós vamos ler juntos, estudar agora, prepara o terreno para o estudo de domingo que vem. No estudo do domingo que vem, eu só vou comentar o que nós vamos estudar agora, nós não vamos ler mais juntos. Vou comentar alguma outra coisa, mas é necessário, é importantíssimo, que depois que o vídeo for postado lá no canal, se possível, assista novamente, para que essa última parte, principalmente que nós vamos ler agora, estudar agora, fique muito claro. Então, vamos lá. Sabemos que a ideia de justiça pertence unicamente a Deus. Tudo bem? A ideia de justiça, meus irmãos, é o Senhor Deus quem nos dá. Pertence unicamente a Ele. Esta é a verdadeira concepção da justiça de Deus. Agora, será que eu posso captar com a minha própria mente a ideia de Deus sobre justiça? Esta mente finita aqui, limitada pelo pecado? Vocês vão ver aqui, ó, congregação, não Senhor. Então, tanto a mensagem do terceiro anjo de 93 quanto a de 95 e a de 97 são as mensagens, são os estudos bíblicos que o pastor Alonso Jones apresentou para os delegados da Conferência Geral, pastores, anciãos e delegados de uma forma geral, que estavam presentes na Conferência Geral de 1893, de 95 e de 97. Então, nesta Conferência Geral de 1893, Alonso Jones estava ali apresentando o seu estudo, a sua reflexão, o seu sermão, e ele se comunicava com a congregação ali. E a congregação respondia às perguntas de Alonso Jones. Então, é por isso que diz aqui, não, senhor. Em inglês, no, sir. Tá bom? Então, retomando. Agora, será que posso captar com a minha própria mente a ideia de Deus sobre justiça? Não, não podemos. Não, senhor. Alonso Jones continua. É possível receber uma mente capaz de captá-la e alcançá-la? Então, vamos substituir. É possível eu, Cleuma, receber uma mente capaz de captar a ideia de Deus sobre justiça e alcançar a ideia de Deus sobre justiça? É possível ter essa mente? Qual é a resposta? Sim. Existe alguma mente no universo que possa captar a ideia de Deus sobre justiça? Qual é a resposta? Sim. E de quem é essa mente? De Cristo. Então, não é um fato inegociável que, sem a mente de Jesus Cristo, não temos e não podemos ter a justiça de Deus? Era aqui que eu queria chegar com os irmãos. Meus irmãos, se nós não tivermos a mente de Cristo, nós também não podemos ter a justiça, a compreensão clara da justiça de Deus e nem mesmo ter a justiça de Deus. Vamos continuar para entender mais. Não estou preocupado com o tanto de teoria que uma pessoa possa ter a respeito da justiça de Deus. Não me importo o quanto ela possa afirmar, crer na justiça de Deus.
Não me importo o quanto ela afirme crer na justificação pela fé. Agora, olha essa parte em destaque. Se ela não possui a própria mente de Cristo, ela não compreende o conceito de Deus sobre justificação pela fé e nada tem a dizer sobre o assunto. Onde na Bíblia tem isso? Olha lá. O Senhor Deus, pela pena do apóstolo Paulo, nos disse isso, que nós deveríamos ter a mente de Cristo, em Filipenses 2,5. Vocês lembram do texto? Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então, é um desejo de Deus que haja em mim e em você a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Se Deus está dizendo, é porque é possível. Aqui, o Instrutor da Juventude, The Youth Instructor, é um periódico, é uma revista, é um periódico da nossa igreja de muitos anos atrás, na época de Ellen White. Ellen White escreveu isso aqui. Se você se esforça com toda a humildade para entender o que é a mente de Cristo, não será deixado nas trevas. Olha só o que o Senhor Deus está dizendo para nós. Que se nós desejarmos entender o que é a mente de Cristo, com humildade, o Senhor Deus não nos deixará em trevas, ele vai nos revelar. Jesus diz: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, que é Cristo, que é Ele mesmo. Então, o que nós estamos propondo aqui, é estudar, entender a mente de Cristo, que nós vamos conseguir entender melhor Romanos capítulo 7, que nós ainda não terminamos, vamos concluir no domingo que vem. Vamos continuar. Onde podemos conseguir essa mente? Onde podemos conseguir essa mente? Aí a congregação responde: em Cristo. Então, é possível que alguém, por qualquer meio que seja, ofereça aos 10 mandamentos o que os 10 mandamentos exigem? E a única coisa que eles aceitarão sem ter a própria mente de Cristo? A congregação disse: não, Senhor. Então, queridos, olha o que ele está dizendo aqui. E que é possível que alguém consiga oferecer aos mandamentos o que ele exige? A congregação está dizendo aqui que não, né? Porque a única coisa que os 10 mandamentos exigem é a própria mente de Cristo. Aí vamos continuar. Posso ter a mente de Cristo sem tê-lo todo? Não, não posso. Portanto, como não posso ter a mente de Cristo sem que o tenha por inteiro, segue-se que devo ter a presença pessoal do próprio Cristo. Estamos ampliando, consegue perceber? Agora vamos entender melhor na última parte. Quem é que nos traz a presença pessoal de Jesus Cristo? O Espírito de Deus. Então, ele, de fato, vem até nós por meio do Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, outro diferente dele, mas semelhante a ele no poder, na divindade. Entende? Jesus, naquele momento, ele estava restringido pela humanidade, mas não o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade triuna. Então vamos lá. Nós recebemos a promessa do Espírito pela fé. Olhe só, queridos, a promessa do Espírito nós recebemos pela fé, mas quem a produz em nós? Quem produz a fé em nós? O Espírito de Deus. E quando isso se torna uma realidade em nós, quando esta fé, quando o Espírito, nós recebemos a promessa da fé pelo Espírito, então Cristo habita ali no nosso coração. Então é o Espírito Santo que traz a presença pessoal de Jesus Cristo.
E ao trazer até nós a sua presença pessoal, ele traz a si mesmo. Assim, é por meio da mente de Cristo que podemos compreender e investigar as profundezas de Deus e nelas deleitar, as quais ele faz chegar lá do alto até nosso entendimento com toda clareza. Por meio de quem? Por meio do Espírito. É disso que precisamos para termos a presença de Cristo, para termos a justiça de Cristo, para recebermos a chuva serôdia e para darmos o alto clamor. Meus irmãos, não sei se você fez o estudo da chuva temporã e da chuva serôdia, já está lá no canal. Estude lá. Então, só é possível, queridos, nós recebermos a chuva serôdia, se nós estivermos agora recebendo a temporã. Mas também só receberemos a chuva serôdia se nós tivermos a justiça de Cristo em nós. Do contrário, nós não receberemos. Cristo sempre reteve absoluto ódio pelo pecado, mas amou a aquisição do seu sangue, eu e você. Ele sofreu no lugar de homens pecadores, levando-nos à união consigo mesmo. Era um mistério para eles que aquele que odiava o pecado de maneira intensa sentisse a mais terna e compassiva simpatia pelos seres que cometeram pecado. Foi Ellen White que escreveu isso, na revista Signs of the Times, Os Sinais dos Tempos, periódico da Igreja, revista da Igreja Adventista também. Renuncie, aqui é um apelo, meus irmãos. Nós vamos concluir aqui com um apelo. Renuncie a todas as suas paixões pecaminosas e creia que Cristo lhe dará algo muito melhor do que essas paixões terríveis, que você terá uma alegria inexplicável. Não apenas haverá alegria agora, mas haverá alegria por toda a eternidade. Cristo condenou o pecado na carne e pela fé nós o aceitamos e vivemos com ele. Essa é uma vida abençoada. Apegue-se a Cristo pela fé e viva com ele. Está lá em Estudos em Romanos, na página 99. Meus irmãos, nós temos sido tremendamente privilegiados por estarmos andando com o Senhor, lendo estes textos. Eu convido os irmãos a estarem conosco no domingo que vem, que vai ser um estudo importantíssimo, fenomenal. Fenomenal, meus irmãos. A nossa compreensão de Romanos vai fechar com chave de ouro no domingo que vem. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vós. Vamos orar juntos? Pedir a bênção do Senhor? Vamos orar. Pai Santo, bondoso Senhor, é no sagrado nome de Jesus Cristo que exaltamos e bendizemos o teu nome maravilhoso por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de compreendermos a tua justiça e como vivermos sendo sustentados, mantidos pelo teu poder. Obrigada, Senhor, por verdades tão solenes e nos ajude a não perdê-las de vista. Traz, Senhor, a nossa memória. Santo e bom Espírito, não permita que nós nos percamos em nossas próprias concupiscências, fraquezas, fracassos. Nos ajude a andarmos em retidão pelo teu poder, Senhor. Obrigada por nos ouvir. Abençoa cada lar, cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém.